mundo já ouviu falar, né, que fotografar significa escrever ou desenhar com luz. A luz é imprescindível para que a fotografia seja feita. Não dá para fotografar onde não tem luz, né? E a luz, ela entra por meio de uma abertura da lente ou objetiva, que seria o nome mais correto, e faz a fotografia no sensor que está lá dentro da câmera. Então a luz entra aqui por uma abertura dessa lente e sensibiliza o sensor que está aqui atrás, assim como numa câmera semi-profissional como essa. A luz entra por meio da lente e sensibiliza o sensor que está aqui atrás. Mas essa abertura, ela pode variar. Quem comanda a abertura dessa lente é o diafragma. Eu vou mostrar para vocês aqui essa abertura funcionando em uma tag objetiva. Ó, eu consigo abrir e fechar o meu diafragma, movendo como se fosse um zoom, mas na verdade não é um zoom, é uma abertura ou fechamento de diafragma. Então esse diafragma deixa entrar mais luz ou menos luz dentro da câmera. O problema é que o celular, na maioria das vezes, não tem essa função, não tem um diafragma que deixa entrar mais luz ou menos luz. Mas é importante vocês saberem que os diafragmas, eles variam a abertura de forma inversamente proporcional ao número deles. O que é isso? A gente tem diafragmas bastante abertos com números pequenos, ou seja, 1.0, 1.2, 1.4, e diafragmas bastante fechados com números grandes, por exemplo, 16, 22, 36. Esses números é importante saber porque na hora de comprar um smartphone a gente pode saber essa especificação. Apesar de não dar para abrir ou fechar o diafragma do smartphone, é importante saber se a câmera tem um diafragma bastante aberto para situações em que tem pouca luz. Existem alguns celulares que possibilitam a mudança de diafragma. Por exemplo, eles em situações de pouca luz abrem o diafragma em 1.4 ou 1.2. E em situações em que tem mais luz, o diafragma fecha para 2.0, 2.2. Mas isso, gente, é uma questão automática do celular. Ele faz sozinho, reconhecendo a quantidade de luz que tem no ambiente. Então a gente ainda não consegue controlar o diafragma desses smartphones. Outra questão que é importante saber é que o diafragma ele influencia na profundidade de campo da imagem, ou seja, na área nítida dessa imagem. Quando a profundidade de campo é pequena, a gente tem aquelas fotos em que o motivo principal está em foco, está nítido, e o fundo está todo desfocado. Quando a profundidade de campo é grande, a gente tem ideia de que a foto está toda em foco, mas não é isso, tá, gente? O foco é feito somente a uma distância, a gente tem impressão de nitidez, ou impressão de foco, mas na verdade a gente tem mais nitidez na imagem. E aí nas câmeras e nas objetivas a gente consegue variar essa profundidade de campo mudando o diafragma. Nessa imagem que está aparecendo para vocês, a gente consegue ver que um diafragma 1.4 tem uma pequena profundidade de campo. Depois no diafragma 5.6, a profundidade de campo já aumenta bastante. E no diafragma 16 a gente já tem uma profundidade de campo muito maior. Isso, gente, antes da linha de foco e também depois da linha de foco. Mas então como fazer para mudar a profundidade de campo da sua imagem quando você fotografa com o smartphone? Tem outra regrinha que é diferente dessa regrinha de abertura do diafragma, que é a distância do objeto. Então, se você quiser fazer uma foto com uma pequena profundidade de campo, ou seja, um fundo bastante desfocado, é só você chegar bem perto do objeto, como você está vendo aí nessa imagem. Se você quer uma imagem com uma nitidez maior, ou seja, uma grande profundidade de campo, é só chegar para trás, se afastar do objeto, que você consegue essa impressão de maior profundidade de campo. Então não tem tanto problema assim em relação à profundidade de campo os smartphones não abrirem ou fecharem o diafragma das lentes, tá? Mas um problema é que não deixando entrar bastante luz, a gente não tem tanta qualidade assim em situações de pouca luz ou em cenas noturnas, em cenas mais escuras, tá bom? Agora, quem tem
smartphones que tem 2 ou 3 câmeras, não tem que chegar perto ou se afastar do objeto. Na maioria das vezes é só usar a função retrato do seu celular, que vai fazer, às vezes, 2 imagens, uma fotografia com uma grande angular e outra com a teleobjetiva, vai juntar essas 2 imagens um pouquinho desniveladas uma da outra e aí vai gerar essa profundidade de campo. Dá também para fazer, para borrar o fundo, né, em softwares, ou existem celulares ainda mais modernos que usam uma tecnologia de infravermelho que mapeia o rosto da pessoa, deixa ele todo nítido e o fundo totalmente desfocado. Uma questão rápida sobre esses nomes que eu falei, grande angular e teleobjetiva, esses são os nomes das distâncias focais das lentes, tá, gente? Nos celulares que tem mais de uma lente, normalmente se tem uma grande angular, que dá um grande ângulo de visão, e uma normal ou teleobjetiva, que são ângulos de visão menores, tá bom? Agora, se você não tem uma teleobjetiva no seu celular, uma dica é não fazer zoom nas imagens, porque a maioria dos celulares não tem o zoom óptico, que é o zoom que vem nas objetivos, ou o zoom que a gente faz nas câmeras profissionais, tá? O zoom do celular é um zoom digital, é como se você fosse cortando a sua imagem cada vez mais no Photoshop, por exemplo, e a cada vez que você diminui o tamanho da imagem, você diminui a qualidade dela. Então, sugiro que você não faça zoom nas imagens. Se você precisa se aproximar, se você quer uma imagem mais próxima, é melhor você se aproximar do objeto, da pessoa ou do animal, né, que você estiver fotografando, e não fazer zoom na tela, tá bom? O zoom na tela serve mais para a gente ver algum detalhe da imagem, mas não para fazer a captura. No próximo vídeo eu te conto outra forma de controlar a quantidade de luz que entra no celular, mas dessa vez tem notícia boa, tá? Não funciona só nas câmeras, funciona também nos smartphones.